paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para fazer a leitura diária da nossa lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Faremos a leitura do dia 26 de setembro, quinta-feira, que está em Esther, capítulo 10, versículo 3. Mardoqueu é engrandecido como o segundo maior do reino. Vejamos o que as escrituras nos dizem. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Bom, aqui estamos diante desse texto maravilhoso, não é? Porque este homem aqui foi realmente um homem de Deus, que junto com Esther fizeram diferença no meio do seu povo. O judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. E o judeu Mardoqueu foi aquele que estava lá embaixo da roda gigante, não é? Ele subiu na roda gigante, só que ele não desceu. Ele ficou lá no alto, porque ele foi o segundo depois do rei. Imagina só, meus irmãos, o que o Império Persa representava para todos os povos e nações da época. Representava muito. E Mardoqueu foi o segundo homem mais poderoso do mundo. E nós vemos em todo o trajeto, toda a conduta, não é? Os passos de Mardoqueu, um homem humilde, que se prostrava aos pés do Senhor e reconhecia a majestade do Senhor na sua vida. E eu creio, porque o texto bíblico aqui, não é? Ele vai finalizar o livro de Esther exatamente aqui neste versículo. Mas eu creio que Mardoqueu continuou sendo aquele homem de Deus que ele sempre foi. Então, temos observar que Mardoqueu, ele não mudou. Ele continuou sendo este homem estimado pela multidão de seus irmãos, porque o texto aqui, ele aponta para algo que é atemporal, não é? É grande, estimado pelos seus irmãos, proclamando o bem de seu povo e procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então, a ideia aqui, porque está no gerúndio, não é? Da ideia de continuidade, da ideia de que Mardoqueu prosseguiu este trabalho de procurar o bem do seu povo, né? Não é assim, Mardoqueu procurou enriquecer-se e conseguir muitos bens, ficou muito rico depois que foi para o governo e prosperou bastante com a sua descendência. Não, aqui o
texto mostra que ele procurou o bem do seu povo. Ele não procurou o bem próprio. Ele proclamou a prosperidade de toda a sua descendência. Ou seja, todos aqueles que estavam juntamente com ele, que eram do povo dele, estavam prosperando. Era uma continuidade. Então ele não visava, como diz Paulo, para o que era propriamente seu, mas para o que era dos outros. Daí, meus queridos irmãos, eu me lembro de um outro personagem da Bíblia, no Antigo Testamento também, chamado José, que foi o segundo homem mais poderoso que nós vemos, não é, que o Egito é o primeiro grande império que houve na época. E é interessante que nesses grandes impérios que há, o Senhor sempre levanta servos dele para se destacar, não é? Nós temos José no Egito, nós temos Daniel na Babilônia, nós temos Daniel na Pérsia, nós vamos ter Mardoqueu na Pérsia, né? O Senhor sempre levanta servos seus nestes grandes impérios. E tudo isto com uma finalidade ímpar, que é a preservação do povo israelita. Não é? Em primeira instância, é a preservação do povo israelita, porque nesses grandes impérios o povo israelita sempre sofre ameaças, não é? Sempre sofre o perigo de ser exterminado, mas quando o Senhor levanta um grande servo dele, um homem dele, coloca no poder, este servo é aquele que está lá como atalaia para auxiliar o governante e auxiliar o povo a se manter vivo, podendo lutar pela sua vida, podendo lutar pela sua preservação. E quando José está lá no governo do Egito, né? Seus irmãos até temem que José procure se vingar deles. Deixa eu ver aqui o texto. Procure se vingar deles quando ele Jacó parte, não é? Jacó partiu, aí os irmãos de José foram até ele para lhe pedir perdão. Aí José diz assim, em Gênesis 50, a partir do versículo 18, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis a vós e a vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles. Então, Deus levanta, ergue servos deles,
exatamente com o fim de preservar a nação. Assim foi com Esther, assim foi com Mardoqueu, assim foi com José, assim foi com Daniel, e o povo de Israel foi guardado pela potente mão do Senhor, né? Que se a gente for ver aqui, não é? As decisões tomadas por Esther, elas envolviam sabedoria, amor, determinação, concentração, coragem, porque Esther arriscou a sua própria vida para salvar a dos seus compatriotas, não é? Ela disse que ia falar com o rei, e se ela tivesse que perecer, ela pereceria. Então, ela deixou bem claro que ela estava ali, disposta a morrer pelo seu povo. E é assim que o Senhor trabalha, quando Ele levanta pessoas corajosas, pessoas determinadas, que se colocam em lugar do outro, que aprenderam a amar verdadeiramente, a amar com um verdadeiro amor que não tem preço, um amor sem medidas, que nós vamos aprender mais tarde, quando Jesus vem à Terra, a amar como Jesus amou, a amar de acordo com Coríntios 13, como Paulo também descreve o verdadeiro amor. Amém.